Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos juntos neste momento para refletirmos e aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Eu sou Márcia Ramos e nesta noite, responsável pela tarefa do Lar Espírita Luz e Amor. Essa palestra é oportunidade de aprendizado e reflexão sobre o Evangelho do nosso Mestre. Para iniciarmos, convido a todos à nossa prece. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de aprendizado, agradecendo o nosso dia, o todo amparo que nós recebemos e rogando a assistência dos bons espíritos para que possamos realmente captar deste momento tudo aquilo que os nossos corações necessitam ouvir, refletir e aprender, para que também possamos servir numa melhor condição do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E desta maneira, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 diz o seguinte: não vim destruir a lei. E aí nós vamos compreender sobre o que Jesus estava explicando naquele momento, né, com a sua vinda, e qual era a sua tarefa e o motivo dele estar aqui, reencarnado, né, com uma grande missão. Então, no capítulo 1, Kardec vai apresentar para nós as palavras de Jesus, ele vai esclarecer, né, o entendimento e aquilo que Jesus trouxe sobre a lei divina e a sua tarefa, como eu disse. Então, ele disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Está escrito no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do versículo 17 ao 18. Então, assim, Kardec vai explicar para nós que a lei de Deus é eterna e imutável, né? Porque ela vai expressar a vontade de Deus. A vontade divina que é sempre melhor que a nossa, com certeza, nós homens todos imperfeitos, né? E realmente dentro daquilo que cada um de nós precisamos. O que vai mudar dentro das leis? São os tempos e as interpretações, né? Que os homens vão modificando as leis civis que existem para dar uma normativa, né, um encaminhamento sobre aquilo que nós precisamos fazer, realizar dentro, né, do nosso melhor e principalmente, né, observando o quanto nós precisamos respeitar o próximo. Então, as leis civis, elas servem para, né, a conduzir a humanidade dentro desse processo lícito, que é a convivência um com o outro. E dentro dessas leis civis, o que tem de diferente das leis divinas, Márcia? O que tem de diferente é que a lei divina, ela não altera. A lei humana, sim, né? Porque ela vai ser adaptada de acordo com a importância, com a necessidade, com a localidade, com a região onde está sendo estabelecida, certo? Então Kardec vem trazer para a gente que essa lei divina é a vontade de Deus, né? E nós precisamos compreender que na época de Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos, ele trouxe justamente para auxiliar aqueles homens dos quais ele conduzia, né, a conviverem melhor. Porque homens muito embrutecidos, com muita dificuldade, limitação no entendimento, sem respeito nenhum pelo outro, né, bárbaro, com atitudes muito difíceis. E as leis ajudavam Moisés a conduzir aquele povo. Eles eram indisciplinados também. Então, os 10 mandamentos que a gente aprende desde pequeno: não matar, não roubar, não desejar as coisas do próximo, enfim. Todas essas leis, elas permaneciam naquele momento vigente, né, porque era importante para aqueles homens terem um fio de condução. E Moisés utilizava principalmente essa fala de que se eles não cumprissem a lei, eles estariam desagradando a Deus e Deus, né, ficaria muito bravo. Por quê? Porque os homens precisavam temer alguma coisa, senão, ó, nem aí para as leis, certo? Então criou-se essa ideia, né, que foi necessário, mas a gente às vezes até hoje mantém assim: ai, não vou roubar
porque Deus castiga, né? Não vou falar mal do outro porque Deus fica bravo. Só que Deus é Pai, é misericórdia e é soberanamente bom e justo, né? Esse caráter que foi dado a Deus de vingativo, né? Daquele que vai pegar e vai fazer com que a gente cumpra o rigor da lei de maneira austera, era só para aquele momento. Então Moisés precisou dos 10 mandamentos, e é isso que o capítulo 1 vem trazer para a gente. Já logo a seguir, né, Kardec também esclarece para nós o caráter desse entendimento. Né? Ele vai dizer para nós que naquela época essa lei divina expressava a vontade de Deus, né? E que a lei mudava, a lei civil mudava de acordo, né, com as interpretações e a necessidade dos homens. E aí elas vão sendo adaptadas para aquela região, para aquela localidade, para aquele grupo de pessoas. Kardec coloca também a importância de nós entendermos, né, que a lei de Deus, ela está relacionada ao homem no cumprimento do seu dever consigo mesmo e para com o próximo. Olha que interessante. Então, Moisés trouxe a lei, né, de forma rígida e muito disciplinadora, porque era necessário para o povo da época. E aí veio Jesus, né? Inclusive, as leis de Moisés serviram para preparar aquele povo para a vinda do Cristo. Não pensa que foi fácil Jesus vir reencarnar e parar reencarnado aqui, não. Tamanha era a nossa limitação nos entendimentos, né, e na nossa convivência com o outro. Então veio Jesus que trouxe para nós a lei do amor, enfatizando a necessidade de praticarmos a caridade, a misericórdia para conosco e para com o próximo. Então, a lei de Moisés, ela tem um caráter, né? Tinha um caráter disciplinar e transitório. Veja bem, né? Era adaptada ao povo que ainda tinha, né, aquele comportamento bem primitivo. Ela baseava-se numa justiça rígida, tipo olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matou um, ele tem que ir lá e matar o outro, certo? E não como era antes, né? Se alguém matasse alguém da família, daquela família, o outro ia lá e destruía a família do outro. Tamanha era a nossa falta de compreensão. Já a lei vista pela vinda de Jesus, ela traz para a gente um entendimento maior sobre o amor. Então, ela é imutável, né, e universal. Ela não se resume somente para um, é para toda a humanidade, certo? Ela vem trazer para a gente esse Deus mais próximo de nós. Ela vai substituir a rigidez mosaica, certo? Pela misericórdia e pelo perdão, como eu disse há pouco, né? Então Jesus não veio revogar aquilo que Moisés trouxe, mas veio esclarecer. Veio mostrar para nós que a verdadeira adoração é estar com Deus no coração, né? Que a nossa prática precisa estar ali realmente manifestando o que Deus, né, deseja de nós para o nosso crescimento. E aí, gente, é muito interessante porque nós temos muita dificuldade, né, de compreender esse aprendizado de Jesus até hoje, não só naquela época. Muitos de nós questionamos a vinda do Cristo, o perdão e a misericórdia que ele nos ensinou. Então, o capítulo 1 vem, né, falando primeiro que Moisés precisou trazer aquela lei para que ajudasse os homens a se disciplinar. Veio Jesus dar cumprimento a essa lei, esclarecer, já com a humanidade um pouquinho mais melhorada, ele veio falar sobre o amor e reduziu esses 10 mandamentos em 2. Quais são? Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, nessa ordem. Por quê? Eu amando a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar o próximo, eu vou amar o próximo, se eu me amar também. Então Jesus não mandou a gente amar o outro sem se amar, certo? Olha que beleza, né? E que grandiosidade de Jesus nesse ensinamento. Mas aí não parou só aí, o capítulo 1 fala também que tem o Espiritismo, né?
que nós sabemos que veio logo após a partida de Jesus, porque ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E o que nós precisamos entender? Por que do Espiritismo? Por que ele surge? Né? Então Kardec vem trazer para a gente que o Espiritismo não destrói, não destrói, né, vou colocar assim, a lei de Moisés e muito menos o que Jesus trouxe, os ensinamentos do Cristo. Ela vem complementar, porque Jesus disse, não vos falarei tudo, porque ele sabia que nós não compreenderíamos ainda, né? Mas no seu tempo será esclarecido aquilo que a humanidade necessita para o seu crescimento. Então, esses ensinamentos do Cristo, à luz do Espiritismo, ela traz para nós verdadeiramente os ensinamentos da prática do amor, porque a gente sabe que tem que amar, mas a gente não pratica. E aí o Espiritismo vem como terceira revelação, né? Depois da lei de Moisés, depois do esclarecimento de Jesus sobre o Evangelho, trazendo para a gente um entendimento maior sobre a vida espiritual, né? Que precisa ser raciocinada dentro da nossa fé. Veja que interessante, nós estamos agora num momento, né, compreendendo o que o Espiritismo tem com tudo isso, né, complementando o processo, né, natural de evolução e de progresso da humanidade. A lei de Deus, ela é eterna, pessoal, ela não muda. O que muda é o nosso entendimento humano. Cada vez mais melhorada, eu consigo compreender melhor a lei divina e andar mais corretamente. Jesus veio nos ensinar a amar, perdoar e fazer o bem, que foi o que ele fez o tempo inteiro. E aí vem o Espiritismo, que continua essa obra explicando para nós sobre a verdade espiritual. Agora a humanidade um pouco mais madura, já conseguindo, né, abstrair o entendimento, o pensamento, como criança, né, que vai galgando o aprendizado passo a passo. E aí nós precisamos compreender como nós vivemos hoje, trazendo para o nosso dia a dia. Como nós vemos os ensinamentos de Jesus? É para nós pensarmos. Nós andamos praticando o que Jesus nos ensinou ou estamos lá ainda como os homens primitivos? Tentando prejudicar o outro, não buscando fazer o nosso melhor, endurecidos no ódio, no orgulho, na inveja e não querendo abrir os olhos para a verdade do mundo espiritual, né? Porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. De que mundo ele estava falando? Ele estava falando do mundo espiritual. Naquela época nós não entendíamos, mas agora a gente já tem condições de entender. Ele já estava fazendo a diferença do mundo espiritual e do mundo material. A gente consegue compreender isso hoje? Né? Ou nós ficamos presos ainda àquela lei de Moisés, a letra somente, e não buscamos praticar o que Jesus nos ensinou. Né? Então, eu não roubo, não mato porque não tem ninguém vendo, né? Porém, eu não abro mão do meu orgulho, eu passo por cima do outro para querer conquistar o meu objetivo, e simples assim. Estou nem aí com a lei divina. Nós agimos assim? Parece que a humanidade ainda está com dificuldade de despertar. Então esse é o papel do Espiritismo já, que não não são os ensinamentos de um homem, de um grupo, são os espíritos. Então tem uma característica, né, muito maior, universal. E esses espíritos superiores trouxeram esses ensinamentos para que todos nós pudéssemos compreender os princípios, sendo nós já, né, como se diz, crescidos no nosso entendimento ou lá na nossa no início da nossa caminhada. Então o Espiritismo vem com esse objetivo, esclarecer a lei do amor, porque a gente ainda tem dificuldade de praticá-la. Então, pessoal, nós precisamos todos os dias refletirmos sobre aquilo que nós estamos fazendo com os ensinamentos do Cristo. Nós duvidamos do seu amor por nós duvidamos da sua generosidade, né? E a gente esquece que nós estamos aqui no mundo material, numa
passagem, né, em uma existência, porque a nossa vida é uma só, certo? Nós somos criados simples e ignorantes para a nossa melhora. É uma vida, várias existências. E aí, nesse processo das minhas existências, eu preciso compreender que elas são oportunidades de crescimento, oportunidades de melhorar, né, de retornar ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro local, onde todos nós vamos, com melhores condições, né, já prontos de um processo de refazimento da nossa caminhada. A doutrina espírita, ela vem com esse objetivo. Os esclarecimentos não é de um homem, de um grupo, né, mas dos espíritos, por isso que nós chamamos, né, espiritismo. Kardec codificou a obra, trouxe todo esse conhecimento já fundamentado, pesquisado, para que nós tivéssemos a oportunidade de refletirmos sobre a nossa fé. Eu não cumpro a lei porque eu tenho medo de Deus. Eu cumpro a lei porque eu amo o próximo, porque eu amo a mim mesma e gostaria que o outro, né, fizesse aquilo. Gostaria, vou colocar assim, né, que o outro recebesse aquilo que eu também recebo. Veja, né? Essa explicação demonstra para nós o quanto nós ainda estamos lá atrás, diante da prática da nossa fé. É muito mais fácil a gente falar, né? É muito mais fácil eu vir aqui e falar sobre o amor, papapá, porém, e a prática, onde fica, Márcia? Porque é isso que vai fazer a diferença, né, nessa existência. Quanto das leis divinas eu já consigo aplicar no meu dia a dia. Não será perguntado quantos títulos, quantos dinheiro, quantas formações, nada disso, certo? Será perguntado o que você fez da existência que você recebeu como dádiva, né, para o seu crescimento. Quantas virtudes você conseguiu desenvolver? Então, por isso, nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dos ensinamentos de Cristo, né? E aproximar dos ensinamentos de Cristo é estarmos próximos a Deus, porque Ele quer estar conosco, mas nós precisamos querer estar com Ele. Nós temos muitas limitações porque a dureza dos nossos corações nos afasta da lei divina. Entenderam? Então, assim, por isso que Kardec prima pela nossa melhor, nos seus ensinamentos, ele traz, né, os ensinamentos dos espíritos, perdão, ele traz a importância de refletirmos a nossa prática interior. Esse entendimento, ele precisa vir de dentro para fora. É muito mais fácil nós realizarmos as atividades externas e dizer, tá tudo bem, tá todo mundo vendo aqui que eu estou com o Evangelho embaixo do braço, que eu estou com a Bíblia, mas no meu coração, né, eu não estou desejando nada daquilo que eu estou falando. E realmente o que Deus entende e busca de nós é o nosso sentimento, certo? É isso que vai contar. Deus vê a nossa intenção. E qual é a nossa intenção diante, né, deste aprendizado? É realmente cumprir ou mais ou menos mascará-lo? Mais ou menos assim, eu vou deixar para a próxima. Não deixemos nada para a próxima. Vamos aproveitar o momento que nós temos aqui, agora, o hoje. Porque o ontem se foi. Amanhã não sabemos se virá. Então, que tempo que nós temos? O hoje, né, para compreender e raciocinar, como disse, como traz os nossos irmãos, né, na espiritualidade, a importância da fé raciocinada. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, mas o nosso tempo, né, tem que ser cumprido dentro da disciplina. Porém, eu reforço, vamos assim buscar fortalecer a nossa prática nesses ensinamentos que o Cristo trouxe. Vamos pegar um de cada vez, né? E vamos assim praticar com quem? Com aqueles que estão mais próximos a nós, com aqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Fácil? Claro que não, né? Mas nós precisamos iniciar, porque muitas vezes a gente acha que praticar a caridade, os ensinamentos do Cristo, é só ir lá no centro, ou na igreja, ou num templo, é só ajudar alguém materialmente falando. Isso é importante, mas o mais importante é cuidar do mais próximo que está conosco. Então, a nossa família,
né? Com nós mesmos, o respeito e os cuidados que temos que ter conosco e com aqueles que são nossa responsabilidade, certo? Então, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento, é justamente compreender, né? Compreender que Cristo veio nos ensinar a amar. Esse é o único objetivo. E nós estamos aqui para cumprir esse objetivo, aprender a amar. Que Jesus nos abençoe e que possamos assim estar juntos numa próxima vez. Eu vou agora convidar para a nossa prece final, né? Passou tão rápido o nosso tempo e vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de aprendizado, o amparo, que esta noite seja de muito amor, de muito entendimento e que esses ensinamentos percorram por nossos corações, os nossos pensamentos, ajudando-nos a sermos melhores do que quando aqui chegamos. Vamos agradecer a nossa saúde, o nosso equilíbrio e pedir a Deus, né, que nos proteja, que proteja os nossos familiares, os nossos amigos, que possa também envolver em vibrações de muito amor aqueles que se dizem inimigos. Nós estamos nesta caminhada para aprendermos a amar, amar como Jesus amou. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso esforço, iluminando o nosso lar, o nosso pensamento e todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que possamos estar juntos num próximo momento de estudo e reflexão do Lar Espírita Luz e Amor. Gratidão.